Quem tem a última palavra é Jesus. É por isso que nós precisamos responder com fé. Vai acontecer, vai dar certo, porque Jesus está na causa, aleluia. Nós nunca podemos falar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Deus vai abrir uma porta. Deus vai trazer alegria onde tem tristeza. Deus vai trazer para mim uma iluminação, um conhecimento exato da sua vontade. Porque às vezes, querido, nós não precisamos. Vou trazer um texto bíblico. Às vezes nós nem precisamos de uma libertação imediata ou de uma cura imediata. O que nós precisamos é entender aonde nós estamos plantados. Pastor Ivomar pregou aqui quinta-feira. Se você entende que você está na rocha, não é isso que ele disse? Se você está na rocha, você vai ficar tranquilo. Paulo e Silas, a história de Paulo e Silas na Bíblia, eles estavam acorrentados nos pés, sob um tronco, e eles cantavam. Eles louvavam, eles estavam reclamando, não, eles estavam murmurando, não, eles estavam cantando, porque eles sabiam em quem eles tinham crido. Eles sabiam que Cristo poderia livrá-lo dali. Eles sabiam também que se ele não livrasse dali, e se eles morressem no outro dia crucificado ou degolado, eles estariam com Jesus, e eles estavam glorificando a Deus, independente do que estava acontecendo. Então ter uma mente de Cristo é essa, é não se apegar às coisas dessa terra, não se apegar muito a essas coisas, porque o nosso galardão está lá, aleluia. Nós só vamos entender completamente estas palavras, meus irmãos, quando nós chegarmos lá. É por isso que hoje é por fé, mas aquele dia nós o veremos face a face. Hoje é por fé, mas naquele dia nós o veremos face a face. E aí você vai lembrar, Jesus, eu estive lá na terra, eu passei por essa dificuldade, mas eu tive fé, eu perseverei, e agora estou aqui, agora estou compreendendo por que eu passei aquela situação. Foi para que aquela pessoa chegasse a Cristo, foi para o meu vizinho aceitar a Jesus, por isso que o Senhor permitiu eu passar por esta situação. Então você vai perceber que a dor que você passa hoje está salvando pessoas. É isso que Deus faz. Deus usou várias pessoas dessa forma, e Deus pode usar a mim, Deus pode usar você. É assim que nós conseguimos glorificar a Deus, em meio às dificuldades, em meio às dores. Responder Jesus com fé, aleluia. Está difícil, mas Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Louvado seja Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Amém? Curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, que é santa, poderosa, ó Deus, é infalível. O Senhor vem agora para ministrar dos nossos corações aquilo que o Senhor já tem ministrado no meu coração. Nós possamos sair daqui, Senhor, convicto que o Senhor falou aos nossos corações, e possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa palavra é respondendo a Jesus. Diga comigo: respondendo a Jesus. Pode desacetar, amém? Respondendo a Jesus. O texto que nós lemos é justamente isso, né? Não vou aqui entrar no mérito de tudo aquilo que aconteceu nesse texto, mas simplesmente a resposta que Filipe deu para Jesus. Jesus fez uma pergunta para Filipe, e o próprio texto diz que Jesus fez a pergunta apenas por fazer, para colocar Filipe à prova, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Mas Jesus fez uma pergunta, e levando em conta que Jesus fez uma pergunta, constantemente também Deus, Jesus, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, faz perguntas para nós. E aí a grande pergunta é: como nós estamos respondendo a Jesus?
Jesus está perguntando para você alguma coisa durante a ministração da palavra, o Espírito Santo questiona o seu coração e você tem uma resposta. Todos nós temos uma resposta. Mas será que esta resposta está agradando a Ele? Será que nós estamos indo de encontro com aquilo que Jesus quer que nós respondemos? A vida nos faz muitas perguntas, e a maneira como nós respondemos estas perguntas vai definir o nosso futuro, vai definir a nossa vida. Jesus, através da sua palavra, também faz muitas perguntas para nós, e nós vamos aprender nesse texto como nós precisamos responder a Jesus. E pensando em uma resposta, eu trouxe aqui uma ilustração que diz que certo professor, ele entrou na sala de aula e escreveu no quadro assim, uma pergunta. Ele escreveu assim: quem é Jesus para você? E aí ele começou a ouvir as pessoas, os alunos. E aí um aluno disse: olha, Jesus é para mim um grande mestre. Ok? Um outro respondeu: ele é para mim um profeta. O outro: ele é um homem bom. Aí chegou um aluno que estava lá no cantinho da sala e o professor perguntou: e você? Você não fala nada? Por que você não responde? Por que você não dá a sua opinião? E aquele jovem levantou os olhos e disse: professor, eu não quero apenas repetir o que as pessoas pensam. Eu quero responder com a minha própria vida. Eu quero responder com a minha própria vida quem é Jesus. Então, às vezes, nós temos muita opinião formada na nossa cabeça porque nós ouvimos as pessoas dizerem. E às vezes nós respondemos a Jesus porque nós vemos as pessoas respondendo. Nem sempre a resposta de uma outra pessoa é a resposta que você tem que dar para Jesus. Jesus é tudo isso aqui: mestre, Ele é Senhor, Ele é Deus. Mas Ele só vai entender que você realmente entendeu quem Ele é quando você entrega de corpo, alma e espírito. Quando você se entrega a Jesus, quando você está disposto a entregar a sua própria vida por amor a Jesus, aí você vai entender quem é Jesus para você. Jesus é o meu exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Assim como Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que pudesse salvar a mim e a você, Ele deixou um exemplo para nós. Não que nós precisássemos morrer, mas que nós pudéssemos entregar a nossa vida pela obra do Senhor, fazer conforme Jesus quer que nós façamos. Como responder a Jesus? Eu trouxe aqui alguns textos da palavra que vai mostrar para nós como nós devemos responder a Jesus. A primeira resposta é com sinceridade. Diga comigo: com sinceridade. Devemos responder com sinceridade. Por quê? Porque Ele conhece o nosso coração. Nós conseguimos enganar o prefeito, nós conseguimos enganar o deputado, nós conseguimos enganar o presidente, o pai e a mãe, o pastor, o seu líder, mas a Jesus, tá? Se eles fizeram uma pergunta para mim, se ele fizer uma pergunta para você, a sua resposta tem que ser uma resposta sincera, do coração, porque Ele sabe o que nós pensamos. Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Então é preciso responder com sinceridade. E baseado nessa sinceridade, eu trouxe aqui o texto de João capítulo 21, versículo 17, que diz assim: pela terceira vez Ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Jesus perguntando para Pedro. Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Pedro foi sincero. Ele chegou ao ponto de dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, em um momento antes de acontecer esse relato, Pedro, ele teve 3 oportunidades de falar de Jesus, mas ele negou 3 vezes. Diante das pessoas, ele não foi sincero. Diante das pessoas, ele negou Jesus. Mas agora ele estava diante do Cristo ressurreto. Ele estava diante de Jesus, que tinha ressuscitado dos mortos. Ele estava diante daquele que ele tinha negado. Ele não podia mentir para ele, porque ele conhecia o coração. Então Pedro, diante de Cristo, qual foi a resposta de Pedro? Com sinceridade. Por quê? Porque nós não podemos esconder nada dele.
Nós não podemos responder só da boca para fora, porque Ele conhece o nosso coração. E se Ele conhece o nosso coração, nós precisamos ser sinceros. Pedro já tinha sido reprovado, ou melhor, sido reprovado, como já disse, quando foi indagado se conhecia Jesus, ou se tinha estado com Jesus. Ele negou, mas agora ele estava diante do Cristo ressurreto. E aí eu faço uma pergunta para nós: como estamos respondendo a Deus? Como você está respondendo à sociedade? Como você está respondendo até o próprio diabo, que às vezes faz perguntas. Ele te coloca opções na sua frente. Ele te coloca opiniões. Como você tem respondido? Nós precisamos ser sinceros nas nossas respostas, tanto para o mundo, quanto para o diabo, quanto para a sociedade. A nossa resposta tem que ser sincera, porque quando nós respondemos com sinceridade a qualquer pessoa aqui na terra, nós estamos adorando a Jesus, porque Ele conhece o nosso coração. Então, quando nós respondemos com sinceridade aquilo que nos pergunta, se seja pela nossa fé, seja da nossa família, seja do nosso trabalho, seja da sua igreja, aquilo que pergunta para você, nós temos que ser sinceros, porque Deus habita em todos os lugares. Ele está aqui, Ele está lá na sua casa, Ele está lá no seu trabalho. Então, através de um questionamento de uma pessoa, é como se Jesus estivesse fazendo uma pergunta para você: e aí, você vai me negar? Você vai fazer isso? Tem certeza que você vai fazer essas coisas erradas? É Jesus perguntando. Alguém te oferecendo uma oportunidade, que você olhando assim: nossa, isso é de Deus. Mas você sabe que no meio desta oportunidade tem algo que não agrada a Deus. Aí o Espírito Santo lá dentro vai falar assim: e aí, você vai me negar? Ou você vai negar esta oportunidade? São perguntas. E aí nós precisamos ser sinceros. Filipe, aqui no texto que nós lemos, ele foi sincero. Falou: mestre, ele respondeu segundo aquilo que ele entendia, segundo a sua naturalidade. Ele não estava ali, talvez, preparado para ver espiritualmente que Jesus poderia multiplicar os pães como Jesus multiplicou. Mas Filipe olhou para o mestre e disse: mestre, 200 denários não é suficiente para alimentar esse monte de pessoas. Ele foi sincero? Foi. Não foi sincero no sentido de ver espiritualmente, mas segundo aquilo que ele entendia, ele foi sincero. Mas nós precisamos ser sinceros também. Como estamos respondendo a Deus? Aí lá no texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 23, se tiver como colocar aquele fundo musical, eu agradeço. Apocalipse capítulo 2, versículo 23, diz assim: então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Olha só, Jesus, o Espírito Santo que está aqui, que está em você, que habita em nós, Ele sonda a mente e o coração. Então, se nós queremos trilhar um caminho de bênção, um caminho de prosperidade espiritual, material, sermos bem-sucedidos aqui na terra, nós precisamos responder com sinceridade aquilo que Jesus nos pergunta durante a nossa vida. Jesus pode fazer uma pergunta usando uma outra pessoa, como eu disse, mas a nossa resposta tem que ser sincera. Por quê? Porque Ele conhece a nossa mente e o nosso coração. Em Lucas capítulo 16, versículo 15, olha também um outro texto. Ele lhe disse: vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Jesus aqui está falando com os hipócritas, os fariseus e os saduceus. Eles se valorizavam, eles se vestiam diferente, eles tinham tudo um ritual religioso. Aí Jesus está dizendo: vocês se justificam a si mesmo aos olhos dos homens. Quem olha vocês, parece que vocês são santos. Mas em outro texto, Jesus fala assim: vocês são como um sepulcro caiado, um sepulcro pintado. Por dentro está bonito, mas por fora está bonito, mas por dentro está cheio de podridão. Então Jesus, Ele exige que nós respondemos com sinceridade, porque Ele conhece a nossa mente, Ele conhece o nosso coração. Aleluia. Por mais que você não possa vê-lo com seus olhos carnais, mas Ele está aqui.
Por mais que você talvez não possa sentir palpavelmente, mas Ele está aqui entre nós. Nós podemos sentir espiritualmente o abraço dEle, o carinho dEle. Então nós precisamos responder a Jesus com muita sinceridade. Em segundo lugar, como nós devemos responder a Jesus? Com fé. Diga comigo, com fé. Crendo que Ele é a resposta. Ele é a resposta. Tem hora que Jesus pergunta para nós, diante das nossas situações, da nossa vida cotidiana. Momentos difíceis que você olha assim, faz, não vai dar, aos olhos humanos não vai dar, não tem jeito. Mas Jesus faz a pergunta, e aí? Eu posso multiplicar ou não posso multiplicar? E a sua resposta tem que ser, sim, Senhor, Tu pode multiplicar. Tu pode transformar a tristeza em alegria. A nossa resposta tem que ser com fé. Porque às vezes a situação vai levar nós a pensar que é impossível. Sim, tem momentos que é impossível. Mas quem serve a Jesus não tem nada impossível. Aleluia. Não tem nada impossível para Jesus. O texto que eu quero ler para os irmãos falando sobre fé. João, capítulo 11, versículo 25 e 27. Disse-lhe Jesus falando para Marta aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha a pergunta que Jesus fez para Marta. Você crê nisso, Marta? Esse texto, para quem não sabe, é onde fala da morte de Lázaro. Zaqueu, né? Eu confundo o nome dos personagens. Lázaro ou Zaqueu, irmãos? Ah, vocês estão bem de Bíblia, né? A morte de Lázaro. E Jesus agora fala para Marta: Marta, você não crê que eu sou a ressurreição e a vida? Qual foi a resposta dela? Ela respondeu: sim, Senhor. Olha a resposta: sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Ela respondeu com fé. Ela respondeu dizendo para Cristo: olha, eu tenho crido que o Senhor é o Filho de Deus, o Cristo que haveria de vir ao mundo. Ela respondeu com fé. Então é isso que Jesus quer de nós. Como eu devo responder a Cristo? Com fé. Com fé, queridos, nós aprendemos a descansar em meio às impossibilidades que Jesus já tem o controle sobre elas. Com fé, nós conseguimos viver no meio das impossibilidades, crendo que Jesus já tem o controle de todas elas, de todas as coisas. É com fé. Porque se nós formos basearmos segundo as nossas capacidades, nós desistimos, nós paramos no meio do caminho. Porque para servir a Cristo e continuar amando a Ele, servindo a Ele, nós precisamos de fé. A razão, ela às vezes não dá conta de explicar o poder de Deus, mas a fé sim. A fé, ela crê no impossível. Aleluia. E quanto mais fé você tem, mais da presença de Deus você tem, mais cheio do Espírito Santo você fica. Você compreende que a vida aqui na terra, ela é passageira. Você compreende que aqui você não se deve apegar muitas coisas daqui, mas se apegar lá no céu, porque lá é vida eterna. Lá a vida é constante, lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Aqui você pode, eu passo, nós todos passamos. Quem é que não passa por dificuldade? Todos nós passamos. Todos nós somos acometidos de alguma enfermidade. Hoje eu estava reclamando de dor na coluna. Eu vou sentar, quando eu vou levantar, eu ando assim, ó. Mas o que está acontecendo? Será que eu estou ficando velho? Não, 50 anos não é velho ainda, né? Mas já está aparecendo. Então, são coisinhas que acontecem. Um problema aqui, um problema ali. Mas eu vou falar assim: nossa, eu não poderia estar assim porque Deus não é justo. Não, Deus é justo, aleluia. Ele tem uma promessa que um dia todo esse corpo nosso atrapalhado vai ser transformado num corpo glorificado. É esse dia que nós esperamos, aleluia. Se o próprio Filho de Deus padeceu dor, se o próprio Filho de Deus sofreu naquela cruz, por mim e por você, às vezes é preciso nós entendermos que o sofrimento que nós passamos aqui é mínima coisa se comparado ao que Jesus sofreu por nós. Porque se nós não pensarmos assim pela fé, nós vamos começar a questionar e ficarmos pelo caminho, ou melhor, na beira do caminho. E quem fica na beira do caminho leva o quê? Poeira, leva barro,
Quem já andou na estrada de chão sabe, né? Fica na beira do caminho, os carros passando. É poeira na cara toda hora. Se estiver chovendo, é lama na cara toda hora. Porque na beira do caminho, querido, só atrai sujeira. Mas nós precisamos andar no caminho. Quem é o caminho? É Cristo. Se você anda no caminho, o caminho vai te direcionar para uma vida de alegria, uma vida próspera, respondendo certinho para Jesus, aleluia. É isso que Ele quer de nós, com fé, aleluia. Com fé nós encontramos esperança, aleluia, para hoje e certeza para o amanhã, porque é nele que o impossível acontece. É nele, é com fé, aleluia. Pois a última palavra vem de Jesus, é com fé. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, 18. Ele é a última palavra. Então ele colocou a mão direita sobre mim. Aqui o apóstolo João relatando. E Jesus falou para ele: olha, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. E sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, aleluia. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o começo, ele é o fim. Quem tem a última palavra é Jesus. É por isso que nós precisamos responder com fé. Vai acontecer, vai dar certo, porque Jesus está na causa, aleluia. Nós nunca podemos falar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Deus vai abrir uma porta. Deus vai trazer alegria onde tem tristeza. Deus vai trazer para mim uma iluminação, um conhecimento exato da sua vontade. Porque às vezes, querido, nós não precisamos. Vou trazer um texto bíblico. Às vezes nós nem precisamos de uma libertação imediata ou de uma cura imediata. O que nós precisamos é entender aonde nós estamos plantados. Pastor Ivomar pregou aqui quinta-feira. Se você entende que você está na rocha, não é isso que ele disse? Se você está na rocha, você vai ficar tranquilo. Paulo e Silas, a história de Paulo e Silas na Bíblia, eles estavam acorrentados nos pés, sob um tronco, e eles cantavam. Eles louvavam, eles estavam reclamando, não, eles estavam murmurando, não, eles estavam cantando, porque eles sabiam em quem eles tinham crido. Eles sabiam que Cristo poderia livrá-lo dali. Eles sabiam também que se ele não livrasse dali, e se eles morressem no outro dia crucificado ou degolado, eles estariam com Jesus, e eles estavam glorificando a Deus, independente do que estava acontecendo. Então ter uma mente de Cristo é essa, é não se apegar às coisas dessa terra, não se apegar muito a essas coisas, porque o nosso galardão está lá, aleluia. Nós só vamos entender completamente estas palavras, meus irmãos, quando nós chegarmos lá. É por isso que hoje é por fé, mas aquele dia nós o veremos face a face. Hoje é por fé, mas naquele dia nós o veremos face a face. E aí você vai lembrar: ah, Jesus, eu estive lá na terra, eu passei por essa dificuldade, mas eu tive fé, eu perseverei, e agora estou aqui, agora estou compreendendo por que eu passei aquela situação. Foi porque aquela pessoa chegasse a Cristo, foi para o meu vizinho aceitar a Jesus, por isso que o Senhor permitiu eu passar por esta situação. Então você vai perceber que a dor que você passa hoje está salvando pessoas. É isso que Deus faz. Deus usou várias pessoas dessa forma, e Deus pode usar a mim, Deus pode usar você. É assim que nós conseguimos glorificar a Deus, em meio às dificuldades, em meio às dores. Responder Jesus com fé, aleluia. Está difícil, mas Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Louvado seja Deus. Terceira coisa que nós precisamos responder, ou terceira maneira, com humildade. Diga comigo, humildade. Responder com sinceridade, responder com fé e responder com humildade, reconhecendo nossa limitação. Diga comigo, eu sou limitado. Nós somos limitados. Nós não conseguimos transformar água em vinho. Quem já transformou água em vinho? Ninguém. Quem já multiplicou o pão aí? Ninguém. Só Cristo. Então nós somos limitados, mas Ele não é. Ele é ilimitado. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Criador do universo, aleluia. Ele tem poder sobre todas as coisas. Tanto como você crê nisso, você se humilha na presença dele. Marcos capítulo 9, versículo 24. Jesus agora diante do pai que tinha um menino endemoniado. Na sua caminhada na terra, Jesus fez vários milagres. E esse relato fala exatamente desse pai que chegou até Jesus pedindo a cura do seu filho.
porque seu filho estava endemoniado. E na conversa, Jesus falou assim: se podes. Porque Jesus perguntou assim: posso curar o seu filho? Eu não me lembro agora do texto anterior, mas aqui diz assim, versículo 23: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Uai, para aí, mas ele creu, depois ele pediu ajuda a vencer a minha incredulidade. Ele tinha uma fé, mas não uma fé genuína, mas ele tinha uma fé suficiente para ele ir até Jesus. Está tudo certo, não tem nada errado. Talvez a fé dele não alcançava o fato de ver o menino curado, mas ele teve uma fé para chegar até Jesus. Isso explica para nós o que? Fé não é ausência total de dúvida, mas confiança suficiente para nós recorrer a Jesus. Fé, vou repetir, fé não é ausência total de dúvida, mas uma confiança suficiente para nós recorrer a Jesus. Às vezes você nunca viu um morto ressuscitado, mas você tem fé de chegar até Jesus e pedir para Ele: Pai, ressuscita, faz esse milagre. Então Ele vai te ajudar a ter mais fé. Se aquele homem não tivesse fé, querido, nenhuma, ele não teria levado seu filho até Cristo, mas ele levou. Por isso que ele falou: ajuda na minha incredulidade. Ele teve uma fé suficiente para ir até Jesus. Mas quando Jesus indaga ele: tudo é possível que crê? Ele pensou: puxa vida, mas será que eu não estou crendo? Está faltando algo em mim. Eu não posso sair daqui sem a cura. Então ele clamou para quem? Para Jesus. Jesus, já que o Senhor tem o milagre, o poder de expulsar esse demônio, então me ajuda também a crer mais, me dá mais fé, me ajuda na minha incredulidade. A confissão de incredulidade já é um ato de fé. Quando você confessa que você não tem fé, como esse homem diz: Senhor, ajuda na minha incredulidade, já é uma atitude de fé. Já é uma atitude de fé, porque ele está sendo humilde. Diga comigo: humilde. Porque às vezes nós achamos que temos tanta fé, só que no fundo não tem nada. É só barulho. Qualquer vento você está saindo. Qualquer vento você está saindo da presença de Deus. Fé, querido, é reconhecer que Deus, Ele cumpre toda a sua palavra, que Deus, Ele supre as nossas necessidades, que Deus aumenta a nossa fé também. Fé crê que Ele está na causa. Fé crê que Ele está na causa, aleluia. Ao pedir ajuda-me a vencer a minha incredulidade, Ele mostra o quê? O que Ele mostra aqui? Dependência de Jesus para crer. Às vezes nós precisamos também dependência de Jesus para crer. Às vezes você não tem fé suficiente para crer. Jesus é aquele que aumenta a sua crença, Ele aumenta a sua fé também. Você precisa entender que Ele tem a chave de tudo. Ele tem a resposta para tudo. E aí, como nós começamos a dizer, como você está respondendo a Jesus? Você responda questionando, murmurando ou agradecendo? Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Está certo que às vezes, voltando aqui no primeiro texto de Filipe, quando Jesus pergunta para Filipe: Filipe, como nós vamos alimentar essa multidão? Jesus já sabia o que ele ia fazer, o que Jesus ia fazer. Mas Filipe responde de uma forma natural. Talvez Jesus, o texto não diz isto, talvez Jesus quisesse que Filipe, pelo fato de já ter andado com Jesus muito tempo, já tido presenciado muitos milagres, Jesus queria que Filipe respondesse assim: Jesus, Tu és o Filho de Deus, multiplica aí, né? Não é verdade? Jesus queria ouvir de Filipe: Senhor Jesus, o Senhor já fez muitos milagres. Aqui nós temos 5 pães, 2 peixinhos, mas o Senhor pode orar ao Pai e Ele multiplicar. Ah, como Jesus teria ficado contente com esta resposta. Mas não, Ele respondeu ao contrário, segundo a sua falta de fé, a sua incredulidade. Mas também não estava errado, porque ele estava com Jesus, ele estava aprendendo com Jesus. Depois ele aprendeu. E quando ele viu a multiplicação, o texto não diz, mas tem certeza que Filipe
pensou, puxa vida, eu poderia ter falado diferente, ou respondido diferente para Jesus, porque ele já tinha a resposta. O texto mesmo diz, ele já tinha a resposta, só perguntou para pôr Filipe à prova. E às vezes Deus pergunta para nós também, para pôr nós à prova. Será que nós estamos respondendo com sinceridade, com humildade? Jesus responde a uma fé imperfeita, pois Ele pode acrescentar. Diga assim, Ele pode acrescentar. É por isso que às vezes, queridos, às vezes nós vemos situações, não sei se vocês já perceberam isso, às vezes nós estamos na igreja há muitos anos, servindo a Deus, pedindo uma cura, um milagre e nada. E de repente uma pessoa malemar chega na igreja e recebe um milagre. Quem já viu isso? Por quê? Porque Deus, Ele é soberano. É o primeiro ponto, Ele é soberano. Ele sabe o que faz na hora certa. E às vezes o nosso achismo de achar, o nosso achismo de pensar que temos muita fé, e nós não temos. Porque a fé sem obra, ela é morta. Diga-me, a fé sem obra é morta. Às vezes nós dizemos, eu tenho fé, mas você não faz nada que condiz com a sua fé. E Jesus conhece o coração. O primeiro ponto, responder com sinceridade. Se você responde com sinceridade, Ele vai te responder a sua oração também. Agora, se você não está sendo sincero, se você não está respondendo a sua fé, e quando eu falo assim, a obra da fé, deixa eu abrir um parênteses. Obra da fé, do meu entendimento, é o seguinte, ó. Tem um irmão Edson, tá aqui irmão Edson, com essa camisa rosa, rosa não, né? É pink, com essa camisa pink bonita ali. Irmão Edson vai dizer para mim, pastor, eu sou um excelente pedreiro. Eu vou olhar para ele, mas será? Se eu não ver o irmão Edson fazendo alguma coisa de construção, com uma colher de pedreiro lá, né? Eu não vou acreditar, porque eu não estou vendo a obra dele. Sim ou não? Se ele só falar para mim, mas não demonstrar com as obras, eu não vou acreditar que ele é um pedreiro. Se alguém disser para mim, pastor, eu sou um excelente enfermeiro, mas eu nunca vi você aplicando a injeção, nunca vi você no posto de saúde, nunca vi você com aquele jaleco branco, eu vou acreditar? Não vou. Por quê? Não está demonstrando com as obras. Eu sou cristão, eu tenho fé, mas a sua atitude lá fora demonstra que você é um cristão? Você participa, frequenta os lugares santos, os lugares em que Deus agrada? Você pode até ir num lugar que Deus não agrada, desde que você vai para representar Jesus. Aí sim está tudo certo. Mas talvez você fale, eu tenho fé em Cristo, mas a sua vida, as suas obras não condiz com aquilo que você está falando. Então nós não estamos sendo sinceros. E aí, querido, a oração não passa do teto. Não passa do teto. Por quê? Deus responde com sinceridade. Deus responde àqueles que são sinceros. Deus responde àqueles que têm fé. Deus responde àqueles que são humildes a Ele, reconhecendo que Ele tem todo o poder. O milagre, aleluia. O milagre não depende do tamanho da nossa fé, mas do poder de Cristo. Olha que interessante. O milagre, essa aí é uma fala que às vezes nós falávamos muito, tem que ter uma fé grande. Não é fé grande, é uma fé suficiente. Basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Grão de mostarda, ninguém sabe o tamanho, mas é bem petitinho assim. Então, se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos orar e um monte transportar para outro lugar. Assim que a palavra diz. Então não é o tamanho da sua fé, é o poder de Cristo. Se você crê no poder de Cristo, você pode ser o mais humilde irmão da igreja. Se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para que Deus faça um milagre na sua vida. Aleluia! É isso aí, irmãos. Nós não podemos achar que nós somos super homens, super mulheres, cristãos, como os fariseus, vão andar diferente, ser diferente, mas o coração está sujo, não está sendo sincero. Eu tenho que andar com sinceridade, porque Deus vê o nosso coração. Aleluia. Em quarto lugar, queridos, nós devemos responder a Jesus com obediência. Diga comigo, com obediência. Por quê? Porque a sua pergunta nos leva a agir. A pergunta de Jesus para nós leva nós a agir. Quando Deus pergunta para nós alguma coisa, o que nós vamos fazer? Agir, de alguma forma. Se nós estamos fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo faz aquela pergunta na sua mente, você para, pensa, conta até 10, para aí, não posso fazer isso, tem alguma coisa errada.
E você para de fazer aquilo de errado que você estava fazendo. Porque você está respondendo à sua fé. Você está respondendo a Cristo. Aleluia. Então, com obediência. E esse texto que eu quero trazer para os irmãos é João capítulo 5. João capítulo 5, versículos 6 e 9. Olha, esse texto também é maravilhoso. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Olha a pergunta que Jesus fez para um paralítico. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou entrando ou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Obedeceu à voz de Jesus. Observe que esse texto também leva a outra reflexão. Quando Jesus pergunta para aquele paralítico, qual foi o questionamento dele? Senhor, não tem ninguém que me ajude a cair na água quando a água é agitada. Ele quis culpar as pessoas. Ele não respondeu de imediato, mas ele quis questionar. A situação dele estava difícil, mas ele queria culpar as outras pessoas que não levavam ele até o tanque. Às vezes acontece conosco, né? Você está passando aquele momento e Jesus pergunta para você: você quer ser curado? Você quer mudar de situação? Ah, pastor, Jesus, mas aquela igreja não dá certo, aquela igreja não combina comigo, aquele irmão não combina comigo. E você começa a questionar, começa a colocar obstáculos, e Deus só esperando a sua resposta: eu quero ser curado. Essa é a resposta. Eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, eu quero que seja multiplicado na minha vida. Jesus quer que você responda da maneira correta, não questionando, não colocando dificuldade. Ele quer que nós sejamos sinceros na nossa resposta, porque não há nada demasiadamente difícil para Deus. Aleluia. Não há nada demasiadamente difícil. Diz lá em Jó: Ele pode fazer todas as coisas. Eu tenho que responder com sinceridade, com humildade, com fé, aleluia, e com obediência. Mas Jesus o ajudou, querido. Jesus ajudou aquele mendigo, aquele paralítico, com ação. Jesus, pela segunda vez, não pergunta para ele, mas sim deu uma ordem para ele. Qual foi a ordem que Jesus deu? Primeiro Jesus falou assim: você quer ser curado? Aí ele não responde. Aí Jesus é como se fortalecesse ele, né? De fé, para ele ter uma ação verdadeira, uma ação segundo a ordem de Jesus. Aí Jesus agora não faz uma pergunta. Jesus fala assim: pegue a sua maca e ande. Na segunda fala de Jesus, que não foi uma pergunta, mas foi uma ordem, ele reagiu, ele agiu. Então ele respondeu com obediência. Quando Jesus falou assim: pegue a sua maca e ande, ele imediatamente pegou a sua maca e andou. Com obediência. Ele respondeu com obediência. Imagine se agora ele responde para Jesus da mesma forma que ele respondeu na primeira pergunta. Quando Jesus pergunta se você quer ser curado, ele questiona e fala que as pessoas não ajudavam. E quando Jesus falou assim: pega a sua cama e anda, e se ele começasse a dizer: mas você não está vendo que eu sou aleijado? Você não está vendo que eu não consigo levantar? Você está zoando com a minha cara? Já pensou? Mas não, eu creio que ali Jesus, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Ele encheu aquele homem de sabedoria e ele soube responder. Lembra que eu disse que Jesus aumenta a nossa fé? Quando aquele homem percebeu que quem estava à frente dele era o Filho de Deus, e Jesus deu a ordem, ele não pensou duas vezes. Ele obedeceu a voz de Jesus e levantou, aleluia, e foi curado. Por quê? Ele respondeu com obediência. Ele respondeu com obediência. E é isso que Jesus quer que nós façamos diante das nossas dificuldades. Responder com obediência. A obediência revela nosso grau de conhecimento de Jesus. Quando nós obedecemos a Jesus, revela o meu grau, o seu grau de conhecimento de Jesus. Quando aquele homem viu Jesus na sua frente, e Jesus deu a ordem: pegue a sua maca e ande, o Espírito Santo, assim que eu creio, revelou para ele quem era Jesus. Ele não teve dúvida de levantar. Olha o que diz lá 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha só: sabemos que o conhecemos, quem? Sabemos que o conhecemos Jesus pelo fato de obedecermos os seus mandamentos. Então, quando é que você obedece? Quando você conhece. E quando você conhece, você obedece os seus mandamentos.
Quem diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, quando nós sabemos que nós conhecemos a Jesus, quando nós obedecemos a uma resposta ou uma pergunta de Cristo, ou uma ordem de Cristo, quando nós obedecemos, está revelando o seu grau de conhecimento de Jesus. Porque nós só obedecemos aquele que nós conhecemos. Sim ou não? Você obedece seu pai e sua mãe porque você conhece. Você obedece seu patrão lá porque você conhece, sabe qual é a autoridade que ele tem sobre você. Você sabe qual a autoridade que seu pai tem sobre você. Você sabe qual a autoridade que seu patrão tem sobre você. E você precisa saber qual é a autoridade que Jesus tem sobre você. Jesus tem toda a autoridade. Acima do seu pai, acima do seu patrão, acima do seu vizinho, acima do seu amigo. Ele tem todo o poder. Então, se você obedece os seus mandamentos, você está sendo sincero. Você está sendo sincero. Salmo versículo 34, versículo 17 e 18 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Os justos clamam. Quem é justo? Aqueles que obedecem os mandamentos de Jesus, aqueles que amam a Jesus. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Humildade. Então, se você tem humildade, reconhece a voz de Cristo, se você tem um grau de conhecimento de Jesus, você responde sempre sim para Jesus. Você responde sempre com o coração voltado em amor a Jesus, em amor à sua obra. Você não vai responder à vontade do mundo, você não vai responder à vontade do diabo, mas você vai responder à vontade de Jesus. Porque se nós dissermos que nós conhecemos a Jesus, segundo a palavra, nós obedecemos os seus mandamentos. E se eu não obedeço aos mandamentos, a Bíblia está falando que nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. E nós estamos apenas correndo atrás do vento, não vai adiantar nada. Eu preciso responder com fé, com obediência. Eu preciso responder com humildade aquilo que Jesus fala para nós. Salmo 119, olha que texto maravilhoso. Salmo 119, versículo 9. Como pode um jovem levar uma vida íntegra? Como pode um jovem levar uma vida íntegra? Vivendo de acordo com a tua palavra. Se nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, respondermos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ser ricos, né? Íntegros. Nós vamos ter uma vida íntegra, uma vida próspera na presença de Deus. Como você está respondendo a Jesus? Como nós estamos respondendo a Jesus? Eu gosto sempre de trazer salmos. Salmo 34, versículo 17 e 18. Os justos clamam, o Senhor ouve e os livra de todas as suas tribulações. Aleluia, que salmo. A obediência ilumina a nossa vida a seguir pelo caminho certo. Quando você obedece a palavra, quando você obedece a Jesus, vamos voltar aqui no texto do paralítico. Quando aquele paralítico obedeceu a Jesus, Jesus disse para ele: pega a sua maca e ande. Ele obedeceu, abriu-se uma luz para ele. Ele que era paralítico, agora não é mais paralítico. Ele começou a andar, começou a glorificar a Jesus, porque ele obedeceu a voz de Jesus. É como se uma luz, a luz fala de conhecimento. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ele está falando, eu sou o conhecimento. Eu sou aquele que revela as palavras que vocês não entendem. Jesus começou a trazer conhecimento para aquele povo. Eu sou a luz do mundo, conhecimento. Então aquele paralítico viu quem era Jesus, ele levantou, porque a palavra, querido, segundo o Salmo 119, versículo 105, é lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o quê? Lâmpada. Lâmpada para os pés, é luz para o seu caminho. Pergunta para você agora. Você faz para você mesmo a pergunta. Como se você estivesse olhando no espelho. Como você está respondendo a Jesus? Já viu aquela resposta? Você olhando no espelho, conversando com você mesmo? Eu já conversei no espelho, irmão. Não sou doido não, mas já conversei. E aí, rapaz, você vai dar conta ou não vai? Já. Como salmista. Oh, minha alma,
Porque te perturbas dentro de mim. Não é assim que o salmista diz? O salmista está falando consigo mesmo. Por que te perturbas dentro de você? Por que você tem angustiado? Por que você tem se preocupado? Fiel é Deus para cumprir a sua palavra. Nós só precisamos responder. Ele não quer sacrifício. Ele não quer holocausto. Ele quer obediência. Obedecer a sua palavra é tudo que nós precisamos. Para concluir essa palavra, quero dizer para os irmãos: sinceridade, fé, humildade e obediência foi os tópicos que nós falamos. Responder Jesus com sinceridade, responder com fé, responder com humildade, responder com obediência. Podemos dizer que são as colunas da nossa resposta a Cristo. Se nós gravarmos estas palavras no nosso coração e começarmos a responder às perguntas que nos fazem durante a nossa vida, lembre que as perguntas podem ser propostas. Quando alguém faz uma proposta, é Jesus dizendo para você, perguntando para você: você vai aceitar ou não? Está certo ou não está certo? Quando alguém passa perto de você pedindo esmola, por exemplo, acontece muito conosco, né? E você às vezes tem uma oportunidade de abençoar aquela pessoa, e aí você fala: não vou ajudar, porque vai tomar pinga, vai fumar droga. E Jesus está perguntando: e aí? O que você vai fazer? Você vai julgar ele ou vai amar ele? Jesus faz essas perguntas para nós durante o dia. É que nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós não fomos chamados para julgar. Nós fomos chamados para abençoar. Nós fomos chamados para responder aquilo que Jesus nos pergunta durante a nossa caminhada. Durante a nossa caminhada, muitas perguntas vão nos fazer. Eu preciso estar preparado a responder a minha fé. A minha fé tem que estar baseada na palavra de Deus, porque Ele nos chamou para ser luz deste mundo. Ele nos chamou para ser luz desta terra. Ele nos chamou para ser bênção. Ele nos chamou para nós abençoarmos esta terra. Tu serás uma bênção, tu abençoarás. Foi isso que Ele disse para Abraão. Através de ti, muitas pessoas serão abençoadas. E nós somos descendência de Abraão. Nós também fomos chamados para abençoar. E quando nós respondemos a Jesus corretamente, querido, nós só vamos abençoar aqueles que estão à nossa volta. Aleluia! Porque eu e você fomos chamados para representar Jesus aqui. Eu e você fomos chamados para ser habitação de Cristo, do Espírito Santo no seu coração. Então a nossa resposta a Jesus tem que ser sim. A nossa resposta a Jesus tem que sempre amar as pessoas que estão do nosso lado. A nossa resposta nunca é de julgamento, mas é de quebrantamento, de humildade, de reconhecimento que Ele está vendo todas as coisas. Aleluia! Como você tem respondido a Jesus? O Ministério de Louvor, vem aqui à frente. Eu preciso, querido, colocar em prática essa palavra. Nós precisamos colocar em prática esta palavra. A maneira como nós respondemos a Jesus. Começou com Filipe. Filipe disse assim: com 200 denários não será suficiente para que cada um coma um pedacinho de pão. Talvez Filipe, como eu já disse, ele olhou a multidão, olhou a quantidade do dinheiro, ele olhou tudo humanamente, mas não olhou espiritualmente. E na nossa vida, nessa caminhada com Cristo, nós precisamos, sim, ter uma fé racional, mas nós temos que crer no impossível. Nós temos que crer no impossível. Nós estamos aqui nesta igreja, para a glória de Deus, dando continuidade a uma obra que começou aqui há 14 anos atrás, não faz memória, com o pastor Daniel. Eu sou um que Deus me colocou aqui para uma missão. E essa missão, ela não vai ser completada comigo trabalhando sozinho. Essa missão só vai ser completada quando todos nós entendermos que nós somos discípulos de Jesus. E nós temos uma missão. Qual é a missão? Ganharmos almas para Jesus. Responder a Jesus. Jesus está perguntando: e aí, você vai ou não vai? Diga assim: eu vou ganhar almas para Jesus. Diga assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, todos nós temos condições
de responder sim para Jesus. Se nós começarmos a olhar só para o passado e começarmos só a pensar naquilo que passou, nós não vamos olhar para aquilo que Deus está fazendo hoje. Deus tem uma nova proposta, Deus tem uma nova direção, mas nunca é uma direção fora da sua palavra. A sua palavra sempre continuará sendo a verdade, seja ontem, hoje e eternamente. Ela nunca mudou e jamais vai mudar, porque a palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, aleluia. E o nosso Deus é um só. Hoje nós estamos reunidos aqui nesta igreja, tem outras igrejas reunidas aqui nessa cidade, também pregando Jesus. Tem outras igrejas em outras cidades pregando Jesus. Nós somos uma comunidade, mas servimos a um só Deus, uma só igreja, a igreja invisível de Cristo. A igreja invisível de Cristo. Eu não sou melhor, nós somos melhor do que a A e a B, não. Nós somos um só povo. Precisamos estar reunidos em um só propósito. Responder a Jesus é responder assim. Não é fazer divisão, é fazer união, é multiplicar, aleluia. Com sabedoria, com sabedoria. Vamos louvar o Senhor, vamos ficar de pé. Aleluia. Cante. Feche seus olhos, cante, louva o Senhor. Tu és digno de tudo. Aleluia.